Às vezes, a gente perde noites de sono preocupados com o dia de amanhã, não é mesmo? Nós deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro, mas a mente não para. Ela fica cheia de pensamentos, de preocupações e de medos. Você já se sentiu assim? Ou talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora? E aí, por passar a noite inteira com a cabeça acelerada, você já acorda cansado, sem energia, e parece que o dia fica ainda mais pesado. Mas eu quero declarar que a graça de Deus repousa sobre a sua vida neste momento, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que a presença do Senhor te traga paz, mesmo em meio às incertezas. Hoje eu quero falar com você sobre confiança em Deus. Como descansar no Senhor, mesmo quando tudo parece fora de controle. Como entregar o seu coração e a sua vida ao único que pode te guardar em segurança. Essa palavra vai renovar a sua fé e vai te mostrar que existe paz disponível para você, mesmo em meio às lutas. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui eu compartilho mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e para te ajudar a vencer os desafios do dia a dia. Se você tem buscado mais intimidade com Deus e deseja receber palavras que tragam esperança, motivação e fé, esse aqui é o lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai registrar o seu nome nessa corrente de oração e você passa a fazer parte dos nossos momentos diários com Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Salmos, capítulo 4, verso 8, o seguinte: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Infelizmente, essa não tem sido a realidade de muitas pessoas. Uma pesquisa aponta que entre 2019 e 2023 teve um aumento de 30% nas vendas de medicamentos para dormir no Brasil. O número de pessoas que consomem esses remédios teve um aumento de 17% de 2022 para 2023. E um levantamento de buscas na internet mostra que, no último ano, as palavras melatonina, que teve 17 milhões e meio de buscas, e a palavra zolpidem, que teve quase 10 milhões, ficaram entre os termos mais buscados. O que faz a gente entender que existe um grande interesse das pessoas nesses remédios para dormir. Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros usam algum tipo de remédio para conseguir pegar no sono. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em meio a dias de guerra, de perseguição. Ele sofria pressão por todos os lados. Mesmo assim, ele conseguia descansar, porque a confiança dele estava em Deus. E aqui está a diferença. Quando você confia em Deus, até o seu sono muda. Você não deita carregando fardos que não consegue resolver. Você entrega nas mãos de Deus e descansa. Mas quando você não confia, você até fecha os olhos, mas não consegue desligar a mente. E o resultado é esse que você tem vivido. Noites mal dormidas, dias cansativos, ansiedade que não te deixa. É como se você estivesse sempre correndo, mas sem conseguir sair do lugar. Deus te convida agora a quebrar esse ciclo na sua vida, a romper essa maldição que tem sugado as suas forças e roubado a sua paz. Ele te chama a confiar nele, de tal maneira que até o seu sono seja restaurado, que até os seus dias se tornem mais leves. Porque quando você descansa no Senhor,
até o impossível se torna pequeno diante da grandeza dele. Muita gente tem colocado a confiança em coisas que parecem ser seguras, mas que na verdade são muito frágeis. Uns acreditam que o trabalho vai resolver tudo. Outros esperam que o governo dê uma solução. E tem pessoas que confiam só na sua própria capacidade. Mas basta um problema inesperado, uma crise, uma notícia ruim e tudo isso desaba como se fosse um castelo de areia. Se a sua segurança está nessas coisas, a qualquer momento o medo pode tomar conta. Você trabalha, corre atrás, mas ainda assim sente que não está no controle. E a verdade é que não está mesmo. Nenhum esforço humano é suficiente para segurar o peso das lutas que surgem de repente. Mas a palavra de Deus, a presença do nosso Senhor, é diferente das bases frágeis desse mundo. Ele é firme, ele é estável. Ele não depende da economia, das crises políticas, das circunstâncias, nem de quem está no poder. Quando a sua confiança está no Senhor, você não fica à mercê do caos ao redor, mas você encontra um alicerce que não pode ser abalado. A Bíblia nunca disse que você não teria problemas, mas em Provérbios capítulo 18, verso 10, diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o contraste com o mundo inseguro, com as incertezas da vida, é a segurança que nós podemos encontrar em Deus. Amém? A nossa paz não vem da ausência das lutas, mas ela é garantida pela presença de Deus. Você pode estar atravessando uma crise financeira, você pode estar enfrentando problemas de saúde, pode estar lidando com pessoas que te decepcionaram, você pode estar no pior momento da sua vida, mas mesmo no meio de tudo isso, Deus continua com você. Talvez você pense que está sozinho, mas você não está. Talvez você se sinta fraco, mas o Senhor é a sua força. Talvez o medo esteja gritando mais alto aí na sua mente, mas saiba que a voz de Deus é maior do que qualquer ameaça. Ele está ao seu lado agora mesmo, te sustentando quando seus pés já não conseguem se firmar. É por isso que Davi conseguia descansar, irmãos. Ele sabia que o Senhor o guardava. Ele sabia que a presença de Deus era suficiente para dar paz a ele, até no meio da guerra. E essa mesma presença está disponível para você hoje. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários assim: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Use esse espaço aqui para marcar o que você acredita. Porque cada vez que você escreve e declara isso, você está lembrando a si mesmo que não depende do mundo para ter paz. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Talvez você esteja se perguntando assim: pastor, mas como eu aplico tudo isso na minha vida? Como eu faço para realmente descansar em Deus? A resposta está nos detalhes do seu dia. Quando você se deitar, não leve para a cama suas preocupações, as discussões, as mágoas, os pecados ou as quedas que você teve. Entregue tudo isso nas mãos de Deus antes de dormir. Fale com Ele em oração, mesmo que seja uma oração simples. Diga assim: olha, Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que eu não consigo carregar. Eu entrego nas Tuas mãos e vou descansar. E quando você acordar, agradeça. A cada manhã, faça a sua mente se lembrar: eu estou vivo porque Deus me sustentou. A cada vez que você se lembrar de um problema,
se lembre também de que Deus está com você. Você só vai conseguir confiar e descansar no Senhor quando fizer da presença dele uma lembrança constante na sua mente. Isso não significa que você vai ignorar os problemas, mas que você decidiu entregar a ele cada preocupação. É fechar os olhos à noite dizendo: Deus, está tudo nas tuas mãos. E é abrir os olhos de manhã reconhecendo: Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim enquanto eu dormia. E sabe, irmãos, quando essa prática se tornar parte da sua rotina, você vai perceber uma coisa: a ansiedade vai perder a força. A paz ocupa o espaço e o seu coração descansa de verdade. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar ao Senhor o seu pedido de oração. Por isso, se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários. Apresente diante de Deus as suas petições, é o que a Bíblia diz. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém agora, se o nome de uma pessoa vier à sua mente, isso não é por acaso. É porque o Espírito Santo está te conduzindo a interceder por essa pessoa. Ou se você se lembrar de alguma situação, alguma circunstância que você tem enfrentado, escreva ela aqui também. Ou escreva a área da sua vida que precisa de intercessão, que precisa ser alvo desse clamor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Ó Deus, muitas pessoas chegaram aqui nesse vídeo cansadas, sem forças, cheias de preocupações que têm tirado o seu sono e a sua paz. Ó Deus, mas a Tua palavra nos ensina que nós podemos descansar, porque o Senhor está conosco. Por isso, eu quero orar agora para que essa pessoa que está me ouvindo receba a paz no seu coração, que ela consiga entregar todos os seus fardos nas Tuas mãos e que a mente dela seja acalmada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, Senhor, para que recebam a cura definitiva em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, que ela possa experimentar a provisão do Senhor. Sustenta essa família em cada uma das suas necessidades. Eu apresento ao Senhor os casamentos que estão em crise, as famílias que estão divididas por qualquer motivo que seja. Eu oro pelos corações feridos que estão precisando de consolo. Pai amado e querido, fortalece a fé de cada um que ouviu essa mensagem. Que todos entendam que o Senhor é fiel e que vela para que a Tua palavra seja cumprida. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família nesse dia, que a paz de Cristo encha o seu coração, que a presença do Senhor acompanhe cada passo que você der. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra do Senhor não volta vazia, irmãos. Eu tenho certeza que essa mensagem pode mudar o dia de alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Êxodo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14.
diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Que a paz do Senhor esteja sobre você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Se você quer ter mais intimidade com Deus, se você tem buscado ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar sobre a importância, irmãos, de nós considerarmos a presença de Deus em todo o tempo e de vigiarmos para que a gente não caia em tentação. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Senhor, Tu me sondas. Essa é uma verdade bíblica. Significa que Deus conhece o seu interior. Até mesmo aquelas palavras que você apenas pensou, Ele já sabe, antes mesmo de você dizer. Por isso, escreva isso como reconhecimento da onisciência de Deus. Senhor, Tu me sondas. Irmãos, eu vou contextualizar essa história primeiro para você entender melhor. Nós temos que lembrar que Moisés foi resgatado das águas pela filha de Faraó, que o adotou como filho, embora ela tenha pedido que a mãe dele o amamentasse, sem saber que ela era sua mãe. O fato é que Moisés foi criado no palácio, como um príncipe, sem conhecer de perto o sofrimento que os seus irmãos hebreus viviam. Em Êxodo 1, do versículo 11 ao 13, diz que o novo rei estabeleceu sobre eles, sobre o povo hebreu, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Agora, é interessante perceber no verso 12 que quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a ter medo dos israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Mesmo que Moisés tenha ouvido falar de como o seu povo sofria, ele nunca tinha presenciado uma cena daquelas, onde um egípcio espancava uma pessoa do povo hebreu. E a reação dele diante daquela injustiça foi assim, instintiva. Ele olhou para todos os lados para ter certeza que não tinha ninguém olhando e matou o egípcio. Só que, na verdade, alguém viu o assassinato que Moisés tinha cometido. Tanto é que no dia seguinte, quando ele viu uma briga entre 2 hebreus e tentou conter o opressor ali, ele foi repreendido pelo homem, que falou assim com ele: olha, você quer me matar assim como você matou aquele egípcio? O texto diz que diante dessas palavras, Moisés ficou com medo, porque ele entendeu
que o seu pecado não estava encoberto. Hoje eu quero refletir apenas nessa parte da história de Moisés. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente comete algum pecado e nós imaginamos que estamos livres das consequências, só porque ninguém viu o que nós fizemos. Por exemplo, imagine uma pessoa que é viciada em pornografia. Ela não comete esse pecado à vista de outras pessoas. Ela faz em oculto, lá no seu quarto, lá no banheiro. E por estar sozinha, ela fica com a falsa impressão que está tudo bem, porque afinal de contas ninguém viu. Mas a gente precisa se lembrar que Deus é onisciente e onipresente. É só lembrar o que o salmista escreveu em Salmos 139, do verso 1 ao verso 7. Ele escreveu assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. O verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Pode ser que ninguém esteja vendo o que você faz, sabe? Mas quem mais se importa com a sua vida está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Esse princípio se aplica também às coisas boas que a gente faz no anonimato e ninguém fica sabendo. Mesmo que você não tenha postado nas redes sociais, mesmo que você não tenha contado para ninguém, o que você fez ficou registrado nos céus. Essa palavra de hoje é apenas para lembrar que Deus conhece toda a nossa vida. Toda. E isso não é para você ficar com medo de Deus. Mesmo que você tenha cometido pecados que ninguém sabe, que ninguém tenha visto, Deus sabe. E isso já é motivo suficiente para que você se arrependa, para que você confesse e abandone o seu pecado. Davi também teve a mesma sensação de impunidade quando ele mandou matar Urias, um soldado, depois de ter cometido adultério com a mulher dele. Mas quando o rei achou que estava tudo resolvido, Deus surpreendeu Davi através da repreensão do profeta Natã. Olha o que ele diz em 2 Samuel capítulo 12, versos 11 e 12. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ela se deitará com eles em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Muitas vezes, irmãos, Deus vai trazer o nosso pecado para a luz, não para nos envergonhar, mas para que haja consciência da nossa parte e arrependimento. Mas a boa notícia é que Deus é misericordioso. A palavra diz que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Moisés teve um passado violento, marcado por um assassinato, ainda que ele estivesse defendendo uma pessoa oprimida. Mas mesmo assim, Deus usou a vida dele como um instrumento de libertação para o povo de Israel. E Deus transformou assim completamente o caráter de Moisés. Em Números, no capítulo 12,
A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Imagina só, alguém que chegou ao ponto de cometer um assassinato, agora ser chamado de o homem mais manso de toda a terra. Isso é uma verdadeira transformação. Davi também foi restaurado. Embora ele tenha sofrido as consequências, ele foi mantido como rei de Israel. E da sua união com Batseba, a mulher de Urias, nasceu Salomão. Não importa o quanto você esteja afundado no pecado, ou se o seu pecado é cometido de forma oculta ou à vista de todos, Deus quer que você se arrependa hoje. Ele quer que você confesse e viva em santidade. Receba essa palavra no seu coração. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está com você em todos os momentos, nas horas boas, nas horas ruins, quando você está fazendo algo de bom para as pessoas e até mesmo quando você está pecando escondido. E eu falei da pornografia, mas eu poderia ter falado aqui de vários outros tipos de pecados. O uso de drogas, a mentira, o orgulho, a falta de perdão, sentimento de vingança, inveja e tantos outros pecados. Tiago diz que quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, não julgue as pessoas, porque aos olhos de Deus, todos nós somos igualmente pecadores. Se o pecado do outro tem um peso maior na sociedade, isso não significa que ele seja uma pessoa pior do que você. Lembra quando trouxeram uma mulher adúltera até Jesus? As pessoas queriam condená-la, mas Jesus falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele começou a escrever na areia. O texto não diz o que ele escreveu, mas diz que todas as pessoas foram saindo, até ficar somente Jesus e a mulher. Provavelmente ele escreveu os pecados de todos que estavam ali, julgando e condenando aquela mulher. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, é porque Deus quer que essa pessoa seja alvo da sua intercessão. Então escreva o nome dela aqui, porque assim milhares de pessoas também vão orar por ela. Se você tem passado por alguma situação difícil, se você tem enfrentado uma tempestade na sua vida conjugal, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida espiritual, coloque aqui a área da sua vida que precisa de um toque de cura e de restauração de Deus. O mesmo Deus que restaurou a vida de Moisés, o Deus que perdoou e usou a vida de Davi, é o Deus que está te ouvindo agora. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, é também o seu Deus. Ele tem poder para te abençoar, para te libertar e te curar. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero primeiramente te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos te louvar, meu Deus, por essa palavra tão tremenda que foi liberada hoje para nós. Que ela não volte vazia, Senhor, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que através dessa mensagem, muitas vidas possam se voltar para o Senhor e ter a sua mente e o seu coração transformados pelo Teu Espírito Santo. Nós reconhecemos que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Nós recebemos pela fé o Teu amor e o Teu perdão. Faça nascer em nós o verdadeiro arrependimento.
Tira, ó Deus, do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, tudo que não vem de ti, e coloca em nós a tua paz, a tua alegria e a tua compaixão. Ó Deus, sonda o nosso coração, investiga a nossa vida. Nós somos como um livro aberto para o Senhor. Mesmo de longe, o Senhor já sabe o que nós estamos pensando. O Senhor sabe quando saímos e quando voltamos. Nós nunca estamos fora da tua vista. O Senhor já sabe antecipadamente o que nós vamos falar, antes mesmo que a gente comece a primeira frase. A tua presença é constante ao nosso redor. Isso é maravilhoso demais, porque coloca temor e reverência no nosso coração, ao mesmo tempo em que nos dá segurança e conforto, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, em cada detalhe. Eu quero nesse momento, ó Deus, apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Oh meu Deus, estende a tua mão sobre cada família representada aqui. Visita nesse instante cada lar. Leva a tua cura para esse relacionamento. Restaura essa aliança. Afasta toda confusão e toda discórdia, toda contenda, todo espírito maligno e derrama o teu perdão. Abençoa cada casal, meu Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os nomes dessas pessoas que foram mencionadas aqui. Que cada pessoa cujo nome foi escrito, seja envolvida agora pela tua graça. Eu oro pela saúde de cada um, meu Deus. Toca naqueles que estão enfermos. Tira toda dor, toda inflamação. Faz com que esse tratamento seja eficaz. Toca agora nesse tumor, meu Pai. Usa todos os recursos da medicina, da ciência. Usa essa quimioterapia, mas sara essa irmã e esse irmão para a glória do teu nome. Eu peço que o Senhor renove essa alma que está cansada. Tira dela toda a ansiedade, toda a depressão e todo o medo. Derrama a cura física, emocional e espiritual. Sopra o teu fôlego de vida sobre aquele que está abatido. Renova as forças dessa pessoa que está no seu limite. Ó Pai, pela tua misericórdia, que nessa casa possa haver libertação, salvação e restauração. Quebra as cadeias, desfaz as amarras do inimigo e nos conceda uma vida abundante, conforme Jesus disse que nós teríamos. Que a tua presença governe o nosso coração. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus sonda o seu coração. Deus sonda a sua vida. Ele te conhece. Ele sabe tudo o que você está passando. E Ele quer te restaurar. Ele quer cuidar de você. Amém? Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Mas o simples fato de você dar um like faz com que essa mensagem seja recomendada pelo YouTube para pelo menos 10 pessoas. Então, dê o seu like, isso não custa nada. Se você quer abençoar o nosso ministério, nós somos um ministério independente, não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhum órgão do governo, a nenhuma instituição. Somos um ministério independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, toda a obra das suas mãos.
Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus não enxerga as coisas como a gente enxerga. Deus não vê o mundo como a gente vê. E o reino de Deus não funciona igual ao nosso sistema, à nossa lógica, à forma como a nossa sociedade funciona. Onde nós vemos falta, Deus vê possibilidade. Onde a gente vê pouco, Deus vê abundância. Deus vê a possibilidade de fazer algo grande. Creia nisso. Do pouco, Deus pode fazer muito. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso com convicção. Eu creio no poder de Deus. Irmãos, a Bíblia nos conta, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que uma grande multidão estava seguindo Jesus. Eles tinham atravessado o lago da Galileia porque estavam maravilhados com os milagres que Jesus vinha realizando. E quando Jesus sobe ao monte com seus discípulos, ele olha para aquela multidão e já sabe que eles estavam com fome. Mas antes de agir, Jesus resolve testar a fé dos discípulos. João capítulo 6, versículos 5 e 6 está escrito assim: Jesus olhou em volta e viu que uma grande multidão estava vindo. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Eu imagino que Felipe deve ter começado a fazer cálculos, a fazer contas. Imagine como qualquer um de nós pensaria. E Felipe responde então que seria impossível. Nem com 200 moedas de prata eles conseguiriam alimentar todo mundo. E aí então aparece André, o irmão de Pedro. E André até encontra um caminho, mas duvidando. Nos versículos 8 e 9, diz assim, olha: então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Perceba o seguinte: eles não tinham nada, eles tinham alguma coisa. Era pouco, mas era algo. E nas mãos de Jesus, aquele pouco se tornou mais do que suficiente. Jesus pega o que nós temos, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno ou insuficiente, e transforma. Porque ele não depende da quantidade, ele só precisa da disponibilidade. Tem pessoas que têm poucos recursos, pouco tempo, pouca desenvoltura, pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida de trabalho, pouco estudo, pouca estrutura emocional. Tem gente que está contando o dinheiro sem saber como a família vai se alimentar no final do mês. Pessoas que realmente têm pouco. Mas Deus é poderoso para mudar essa situação. Ele pega esse pouco e transforma em muito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é muito no sentido de espetáculo. Não é uma transformação para impressionar, para ostentar ou para fazer barulho. É uma transformação com propósito, uma transformação que alimenta, uma transformação que resolve o essencial. Deus não transforma o pouco para exibir grandeza, mas para que ninguém vá para casa de barriga vazia. E mais, para que ninguém volte para casa com a alma vazia.
o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus pode fazer na sua vida, é algo que você talvez nunca experimentou ou nunca imaginou. É algo que você nem sabia que poderia acontecer. Porque o poder de Deus, irmãos, é sobrenatural. E Ele não age segundo a nossa lógica. Ele não age segundo os nossos termos. Deus não vê como a gente vê. Ele age no pouco, no simples. E mesmo assim Ele faz transbordar. Talvez você seja como Filipe, o discípulo que olhou para aquela multidão e disse: não tem como alimentar todo mundo. Ele, Filipe, olhou para o tamanho do problema e não conseguiu enxergar solução, porque se esqueceu de olhar para o tamanho do seu Deus. E talvez, quando você se depara com situações que exigem mais fé, você também fraqueja. Você vacila, porque assim como Filipe, você olha demais para os números. Você tem sido racional demais, entende? Você se prende ao que é visível, ao que faz sentido dentro da lógica humana. Você calcula, compara, analisa e conclui que não vai dar. Mas Jesus está te chamando para fazer diferente. Ele está te convidando a tirar os olhos do natural e olhar para o sobrenatural. A parar de focar nas probabilidades e passar a confiar nas promessas. A parar de medir o que você tem e começar a confiar no que Deus é capaz de fazer. Ele não quer que você continue vivendo dias assim, com o coração cansado, com a alma vazia. O Senhor vai além da sua necessidade. Ele não só alimenta, Ele transforma. Ele salva, renova, Ele muda a sua vida por completo. Mas talvez, para que você experimente o agir de Deus, você vai precisar dar um passo de fé. Aquele menino que estava ali no meio da multidão deu um passo de fé. Ele entregou tudo o que tinha. Mesmo que ele tivesse que ficar com fome, ele estava abrindo mão do que ele tinha e colocando nas mãos de Deus. Foi o passo de fé daquele jovem que determinou o milagre da multiplicação. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: confie em Deus e entregue nas mãos dele o pouco que você tem. Amém? Essa é a palavra que eu queria liberar sobre a sua vida. Nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero que você ore aí onde você está e eu vou orar daqui. E eu quero que você concorde com a minha oração. Dê o seu amém aqui na minha oração. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tiver um pedido específico, você pode colocar o nome de alguém por quem você está orando. Mas depois do seu pedido de oração, escreva aqui pela fé o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu creio no poder de Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por nos lembrar do teu poder infinito. Obrigado por essa mensagem que nos lembra que o Senhor não vê como o homem vê. Onde nós enxergamos pouco, o Senhor enxerga possibilidade. Onde nós vemos limites, o Senhor vê um caminho. Obrigado porque o Senhor não depende do muito para fazer o milagre acontecer. Nós cremos na força do teu poder. Cremos no agir do teu Espírito. Cremos que o Senhor, ainda hoje, olha para a multidão faminta e quer saciá-la. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que vacilamos na fé, pelas vezes em que colocamos os nossos olhos apenas nas circunstâncias, nas contas, nos números, nas adversidades. Nos ensina, Pai, a confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Hoje, nós queremos declarar pela fé que vamos tirar os olhos do natural
e colocá-los no sobrenatural. Que vamos parar de racionalizar todas as coisas e começar a confiar em Ti. Queremos olhar menos para a nossa limitação e mais para o Teu poder. Porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E é assim que nós queremos viver a partir de hoje. Pai amado e querido, eu quero orar por esse irmão e por essa irmã que foram alcançados por essa palavra. Abençoa, Senhor, essa pessoa que tem vivido com pouco dinheiro, pouca esperança, pouca força. Essa pessoa que tem olhado para dentro de casa e visto escassez, dificuldade, ansiedade. Pega esse pouco que ela tem e transforma em muito. Que ela não saia dessa mensagem aqui, Senhor, desse vídeo, com a alma vazia. Que ela não viva mais um dia sequer sem ser alimentada pela Tua presença. Porque eu creio que o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata. E que o Senhor se importa com as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Tem pessoas aqui clamando por cura. Tem pessoas que estão lutando, ó Deus, pela restauração de seus casamentos, pela libertação de vícios, pela transformação da vida de um filho, de uma filha, que ainda não se entregaram ao Senhor. Ó Deus, tem pessoas que estão travando uma luta silenciosa que só o Senhor conhece. Elas externamente estão bem, parecem estar bem para as pessoas, mas por dentro estão sofrendo, estão tristes, estão sangrando. Eu quero orar por essa pessoa que tem passado por dificuldades financeiras. Esse irmão e essa irmã que não sabem como vão honrar os seus compromissos nesse mês, como vão sustentar a família, como vão sair dessa crise. Ó Deus, um dia o Senhor multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Que o Senhor possa, ainda hoje, nos conceder a Tua provisão, a Tua direção. Que o Senhor possa abrir as portas e nos dar sabedoria para cada decisão que tivermos que tomar. Que nós não voltemos para casa com a alma vazia. Que a Tua presença supra aquilo que nos falta e que tudo o que acontecer conosco seja para glorificar o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é alimento para a nossa alma, que fortalece o nosso espírito e que nos ajuda a continuar prosseguindo firmes em nossa caminhada. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você ouviu até aqui essa mensagem, declare pela fé: eu creio no poder de Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque com o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Cada like que esse vídeo ganha, ele é recomendado para pelo menos 10 pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, as séries que nós temos postado aqui no canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida. E se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos, multiplique a mensagem de Deus, multiplique a palavra de Deus, clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger.
Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei.
eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor,
o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da Tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a Tua paz. Traz descanso, alívio. Que o Teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o Teu toque, a Tua presença, o Teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o Teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a Tua vontade. Faça com que o Teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa.
Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouça nesse momento o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens, aqui no canal, nós postamos essa mensagem todos os dias pela manhã. Você está dizendo para o YouTube, eu concordo com essa palavra, eu compartilho dessa palavra e eu quero que essa mensagem tenha visibilidade. Se sentindo sozinhos, por aqueles que estão longe de suas famílias, aqueles que estão enfrentando desafios em suas vidas pessoais, seus corações, e que eles possam sentir a tua presença em cada momento do seu dia. Pai, eu oro de maneira específica por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração. Para você que está enfrentando problemas, por isso entregamos ao Senhor as nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Confiamos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, compartilhe o link dessa mensagem aí nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre as suas finanças, sua saúde. Que você sinta a presença de Deus nesse momento. E que mesmo com uma mensagem simples como essa, a sua vida seja tocada e transformada. Que ao menos o seu dia seja renovado pela graça do Senhor. Eu acredito no poder de Deus e creio que quando nós abrimos o nosso coração com sinceridade, desejando estar na presença dEle, Ele nunca nos decepciona. Ele sempre se manifesta e se faz presente em nossas vidas. Amém? Hoje eu quero orar com você e eu quero fazer a oração do Salmo 121. Vamos juntos pedir ao Senhor a proteção, o socorro e o cuidado que Ele jamais negou a nós. Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado por nos permitir estar aqui começando
o nosso dia da melhor forma possível, na Tua presença. Queremos entregar o nosso coração em Tuas mãos, Pai, e pedir que o Senhor fale conosco nesse momento. Fale ao coração dessa irmã e desse irmão que me escutam agora. Manifesta o Teu poder na vida deles, para que nunca se esqueçam de que não estão sozinhos. Que eles possam olhar para as dificuldades que os cercam, mas em vez de fixarem os olhos nelas, que eles fixem os olhos em Ti, pois é do alto que vem o nosso socorro. Pai, nós sabemos que o Senhor não dorme, não descansa, não nos abandona. O Senhor está sempre atento, olhando por nós e cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Por isso, Deus, eu te peço, permita que essa pessoa que está me ouvindo sinta agora o Teu cuidado de forma palpável. Que elas sejam testemunhas vivas do Teu poder. Que elas vejam milagres acontecendo e que elas vejam o impossível se tornar realidade, pois o Senhor é o Deus do impossível. Nós te pedimos e te agradecemos, confiando no Teu nome santo. Em nome de Jesus, amém. No Salmo 121, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que você caia. O seu protetor não dorme. Sim, o protetor de Israel não dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o protegerá quando você for e quando voltar, agora e sempre. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo, porque assim o seu celular estará sempre repleto de mensagens que vão edificar a sua vida e te ajudar a crescer na fé. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não se esqueça de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois ao final dessa mensagem eu vou orar por você e pela sua família. Amém? E declare pela fé o seguinte: o meu socorro vem do Senhor. Amém? Escreva isso. O meu socorro vem do Senhor. Irmãos, em tempos sombrios, em tempos onde tudo que nós conseguimos ver são as montanhas que nos cercam, que nos impedem de enxergar além do horizonte, nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. E precisamos nos lembrar de onde vem o nosso socorro. A gente tem que fazer como o salmista, que quando escreveu o Salmo 121 estava dizendo: eu olho para os montes e de onde vem o meu socorro? Ele faz uma pergunta, mas ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É como se Davi estivesse nos dizendo: olhe para cima, olhe por cima da montanha. Mesmo que a montanha seja alta, ainda que ela pareça ser intransponível, olhe para cima, porque até a mais alta das montanhas tem um fim, tem um topo. Olhe além da montanha. Irmãos, nós precisamos focar os nossos olhos no lugar certo. Você pode olhar para o problema, pode observá-lo, identificá-lo e até entendê-lo, mas você não precisa focar somente no problema. Quando focamos apenas no problema, nós deixamos de perceber quem Deus é e muitas vezes deixamos de enxergar as bênçãos que Ele nos dá diariamente. A gente acaba ignorando a bondade de Deus em coisas simples, em um café da manhã preparado com carinho, no sorriso de alguém que amamos, no simples cumprimento de um desconhecido na rua. E ao nos esquecermos dessas coisas, o peso das dificuldades parece aumentar. Mas eu quero te dizer, olhe para Deus. Ele é maior do que qualquer montanha.
e é nele que encontramos força para enfrentar qualquer situação. O Senhor nunca nos abandona. Ele está conosco nos vales mais profundos e nas montanhas mais altas. Assim como Davi declarou, nós também podemos declarar: o nosso socorro vem do Senhor. E quando escolhemos confiar nele, mesmo no meio da luta, encontramos uma paz que vai além do nosso conhecimento. O seu socorro vem de Deus, não vem da sua própria força, nem do seu próprio entendimento. Quando o salmista olha para cima, por cima das montanhas, e se lembra de onde vem o socorro dele, ele reconhece automaticamente o seu tamanho, pequeno diante de um Deus que é eterno. Olha só, nós somos pequenos diante de um Deus que é grande. E é muito difícil treinar o nosso coração e a nossa mente para a gente reconhecer isso todos os dias, porque isso nos coloca num lugar de humildade verdadeira. E a humildade, muitas vezes, para muitas pessoas, é vista como fraqueza, como ingenuidade ou como fragilidade. Mas, na verdade, a humildade é o que nos permite enxergar a verdadeira força, a força que vem de Deus. É esse reconhecimento que nos dá coragem para seguir em frente, que nos faz levantar todos os dias sabendo que não dependemos de nós mesmos, mas do Senhor. E é assim que Jesus nos ensina a viver. Ele disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, o que Jesus está nos dizendo aqui é: façam como eu fiz, aprendam de mim, vivam como eu viveria se estivesse no lugar de vocês. O nosso socorro vem de Deus, então não há motivo para nos vangloriarmos, não há motivo para nos considerarmos melhores do que ninguém. Deixe que vejam Cristo em você, antes mesmo de você anunciar isso. O nosso Deus não dorme. Nosso Deus não deixa de nos guardar a todo tempo. Deus nos livra do mal e nos protege contra as investidas do inimigo em nossa vida. Deus é poderoso para nos guiar em paz por nossos caminhos. E por isso, meus irmãos, a nossa confiança nele tem que ser integral e verdadeira. Confiar em Deus não significa apenas dizer que acredita nele ou compartilhar palavras bonitas nas redes sociais. Confiar em Deus é um exercício de fé. E no sentido mais literal da palavra, exercício. É algo que precisa ser praticado diariamente, não só em palavras ou em nosso coração e mente, mas também em nossas atitudes. Pois, como está escrito, a fé sem obras é morta. Muitas vezes, os seus lábios declaram que confiam no Senhor, mas na hora da prova, no momento decisivo, quando você tem a oportunidade de demonstrar a sua fé, o medo toma conta. O coração fica inseguro e você se perde em pensamentos de tudo o que pode dar errado. Mas e se algo realmente der errado? Isso muda quem Deus é? Isso tira dele a soberania? De forma alguma. Deus continua sendo fiel, mesmo nos momentos em que as coisas não saem como planejamos. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Confie, descanse e entregue o seu coração àquele que sabe até o número de fios de cabelo que você tem na cabeça. Você está guardado à sombra do Altíssimo. Hoje, Deus te lembra mais uma vez que basta chamar e Ele virá ao seu encontro. Ele virá para o teu socorro. A presença do Senhor não está limitada a um lugar específico. Ela pode ser sentida onde quer que você esteja. Tem pessoas que ouvem essas palavras em seu quarto, no silêncio, enquanto buscam por conforto. Outras escutam no ônibus, no carro, a caminho do trabalho ou em viagens para outra cidade. Não importa onde você esteja agora. O que eu quero que você entenda hoje é que não existe lugar certo para falar com Deus, para ouvir a voz dele e sentir a sua presença. Deus está presente em todos os momentos e lugares da sua vida. Ele não se limita ao espaço físico, nem às nossas condições.
Talvez você esteja em um dia cheio de desafios, enfrentando dificuldades no trabalho, na família ou na sua saúde. Mas mesmo assim, Deus está com você. Ele caminha ao seu lado nas estradas difíceis. Ele te sustenta quando as forças parecem acabar. E Ele fala ao seu coração no silêncio, onde ninguém mais pode alcançar. O Senhor nunca está longe. Ele está tão perto quanto a sua oração. Ele está disponível para ouvir o seu clamor e te proporcionar paz. Continue a confiar nele. Mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer a promessa, saiba que Deus está agindo. Mesmo quando você não vê, Ele trabalha. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem, porque o guarda de Israel não dorme e não descansa. Por isso, mantenha os seus olhos fixos em Deus e lembre-se, Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Nesse momento eu quero orar por você e eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração, seguido da expressão, o meu socorro vem do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nós nos reunimos em Tua presença para Te louvar e Te agradecer por tudo o que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo cuidado constante, pelo amor incondicional e por ser o nosso socorro em todos os momentos. Obrigado por renovar as nossas forças, por nos sustentar nas horas difíceis e por nos mostrar que nunca estamos sozinhos. Obrigado porque Tu és fiel, mesmo quando somos frágeis e inseguros. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti nós confiamos. Pai, queremos começar esse momento pedindo perdão. Perdão pelas vezes em que olhamos apenas para os problemas e nos esquecemos de fixar os nossos olhos em Ti. Perdão pelas nossas dúvidas, pelo medo que muitas vezes toma conta do nosso coração e pela falta de confiança na Tua soberania. Perdoa-nos por dependermos da nossa própria força e por esquecermos que o nosso socorro vem do Senhor. Pai, purifica o nosso coração e renova em nós um espírito de humildade, obediência e fé. Deus, eu oro agora por cada irmão e irmã que ouviu essa mensagem. Eu peço que o Senhor os fortaleça em suas jornadas, que renove a confiança deles em Ti e que traga paz ao coração de cada um. Sabemos que as lutas da vida podem ser desafiadoras, mas confiamos que o Senhor é maior do que qualquer montanha, maior do que qualquer adversidade. Enche os corações de cada um com a certeza de que o Senhor está presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eles sintam a Tua mão poderosa os guiando, os sustentando e os protegendo. Senhor, eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração deixados nos comentários. Eu oro por aqueles que enfrentam desafios na saúde, pedindo pela cura física, emocional e espiritual. Eu peço pelos que estão lutando contra dificuldades financeiras, para que o Senhor seja o provedor de cada necessidade. Eu oro pelas famílias, pelos casamentos que precisam de restauração, pelos pais que clamam pelos filhos e por todos que estão buscando direção em suas vidas. Pai, que o Senhor visite cada lar, cada coração e traga as respostas que eles têm buscado. Que o Teu Espírito Santo esteja presente, trazendo conforto, esperança e força. Deus, nós declaramos que o nosso socorro vem de Ti. Tu és o nosso guarda fiel, o Deus que nunca dorme, que nunca nos abandona. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa cada irmão e irmã que ouviu essa mensagem e que escolhe hoje descansar na Tua fidelidade. Que eles caminhem nessa certeza, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém.
Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu vou liberar uma palavra de proteção, uma palavra de força e de vida sobre você. Amém? Sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu peço que você preste falhas que cometemos. Sabemos que em meio às nossas imperfeições, muitas vezes nos desviamos do caminho que o Deus de hoje. No Salmo 131, está escrito assim: Senhor, eu não tenho um coração orgulhoso, nem olho com arrogância da autoexaltação. Em vez disso, encontramos alegria em servir aos outros e em ser parte de algo maior do que nós, a ser mais como tu desejas que sejamos. Nesse momento, meu Pai, queremos refletir sobre essa mensagem do Salmo 131. Ajuda-nos a cultivar um coração humilde, a confiar no Senhor de maneira completa e a encontrar paz na simplicidade da vida que o Senhor nos oferece. Ensina-nos a descansar em Ti, como uma criança que se sente segura no colo da sua mãe. Pedimos que o Senhor atenda a cada pedido de oração de cada pessoa que compartilha aqui nos comentários as suas preocupações, os seus anseios, os seus sonhos, suas frustrações, os seus medos. Para aqueles que têm buscado a Tua cura, seja ela física, emocional ou espiritual, eu peço que a Tua mão poderosa... Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.